Então vamos para o capítulo 53, né? A gente tinha parado no capítulo 52 e diz o seguinte: Ali meus olhos viram um profundo vale e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas. Contudo, aquele profundo vale não se encherá, suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor Deus e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Eu vi os anjos da punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satanás. Então perguntei ao anjo da paz, que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Né? Continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: Estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis o nome do Senhor Deus. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes das águas existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Que está falando do final dos tempos e da punição dos ímpios, né? E você vê aqui é citado, né? Veja bem, nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes das águas, como as fontes de água existem, ou seja, novos céus e nova terra, né? Isso que a gente conhece hoje aqui vai ser tudo destruído, né? Como o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 3, que a terra que hoje se vê, ela aguarda, né, a destruição por fogo, né? Aonde os elementos serão destruídos, e aí haverá novo céu e nova terra. Coisa que depois vai ser dita em Apocalipse, né? E Enoque já está falando aqui, já falou em alguns textos anteriores, mas aqui ele já está citando novamente a questão de novos céus e nova terra. Vamos ver se há mais detalhes sobre essas punições, né, que os poderosos da terra sofreram. Então, essa injustiça que a gente passa, ela vai ser cobrada de Deus, desses poderosos, tá? Então eu olhei capítulo 54. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale eles levaram os reis e os poderosos. Esse vale aqui pode ser, a gente vai continuar lendo, mas pode ser é, o Lago de Fogo, tá? Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: Para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: Essas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel são fortalecidos naquele dia, e então os lançaram numa fornalha de fogo. Não confundir Azaziel com Satanás, tá? É, porque dizem que o nome de Satanás é Samael ou Gadrel, né? Mas enfim. Mas Azaziel aqui, no caso, é aquele é o líder, é um dos líderes, tá? Ele não é o único líder, ele é um dos líderes dos 200, tá? Mas ele que teve a ideia inicial de desrespeitar a ordem de Deus acerca de não se relacionar com mulheres, tá? Vamos lá. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel são fortalecidos naquele dia. Então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias, punição virá do Senhor Deus, e reservatórios de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus. Agora aqui dá um salto temporal, querendo ou não. Quer dizer, dá um salto temporal, mas do capítulo 53 para o 54 já são outras coisas, né? Porque veja bem, o capítulo 54 está falando basicamente do milênio, dos santos, dos eleitos, mas no capítulo 54 ele meio que já entra no período de Noé, porque do versículo 1 até o 6, ele está falando dos sentinelas, correto? Está falando de Azaziel, foi punido e amarrado, né, com correntes, até o final dos tempos. Isso aí ele fala lá no início.
Por que é isso e não lá depois do milênio? Porque, veja bem, aqui já entra o dilúvio, a visão do dilúvio. Veja, naqueles dias, punição virá do Senhor Deus, e os reservatórios de águas que estão acima do céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sobre a terra, ou seja, o oceano primordial. Todas as águas que estão nos céus e embaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água do alto do céu é masculina e a debaixo da terra é feminina. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sobre as extremidades do céu. Essa questão de tradução masculino e feminino tem que olhar no original, mas pode ser. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Tá? Então aqui está falando do dilúvio. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: dilúvio. Em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante. É interessante esse texto aqui, porque quando tu pega em Gênesis, vai dizer que Deus se arrependeu de tido feito o homem sobre a terra. Que é uma tradução um pouco estranha. Por que estranha? Se Deus se arrependeu de ter feito o homem, por que ele ordenou que o homem continuar sua posteridade a partir de Noé? Não é estranho? Só que, se você for analisar aqui, é, quer ver? E assim, e lá em Gênesis está dizendo que Deus se arrependeu, mas também disse que não destruiria mais o homem por água. Mas se ele se arrependeu, pode ser um problema de tradução. Depois eu vou checar isso. Eu nunca parei para pensar nesse aspecto, né? Ó, em vão destruir todos os habitantes da terra, e ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra, mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será um fiel testemunho entre mim e eles para sempre, tanto quanto os dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal de convênio entre mim e a terra. Depois isso vai ser repetido para Noé. Se eu havia desejado que por aqueles delitos, eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira, e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Criador. Ou seja, todos os homens serão punidos no final dos tempos, tá? Pelas suas obras. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam no mundo, vereis o meu eleito assentado sobre o trono de minha glória. Está falando de Jesus? Ele julgará Azaziel e todos os seus aliados e descendentes em nome do Senhor Deus. Participaremos desse julgamento, porque julgaremos o mundo juntamente com Cristo. Lembram que o apóstolo Paulo diz isso? Que os santos e os eleitos julgarão o mundo. Isso também tem no Antigo Testamento, nos profetas, mas é mais fácil você compreender isso a partir de Paulo. Tá bom? Capítulo 56. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinados numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo: para quem estes sobre confinamento estão indo? Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos amados, e os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então os príncipes, anjos malignos, se combinaram e juntos conspiraram. Os chefes do leste entre os medos e os persas removeram reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Eles o lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira e o caminho e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão. Jesus fala disso aqui. Naquele tempo, o homem será inimigo do seu próprio amigo, né? Daniel também fala sobre isso. E o livro de Enoque é mais antigo do que todos eles, certo? Nem o filho de seu... cara, é exatamente a mesma coisa que Jesus fala em Mateus, no tempo da tribulação. É porque eu não vou abrir o texto agora, mas depois pode ser colocado aqui embaixo. Mesma coisa. Nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número de corpos de seus mortos sejam completos pela sua morte e punição. Nem isso acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. E é uma leitura que tem que ser feita com cuidado e com entendimento, porque você vê, ó, no capítulo 55, Enoque inicia falando 55?
53, inicia falando do milênio dos eleitos, ele pula para a era de Enoque, Gênesis, dilúvio, e já volta para o final dos tempos, com o julgamento. Então, se você não está muito ligado na leitura da Bíblia, isso aqui causa muita confusão. A pessoa fica sem entender o que é que está acontecendo na leitura. Porque parece, cara, isso aí é lapso de tempo, está passando de uma época para outra. E é exatamente isso que as visões fazem. É por isso que os profetas eles não entendiam muitas vezes o que eles falavam. Porque eles não tinham esse esclarecimento. Né? Eles estavam vendo coisas do futuro. Então, a essa confusão de eles, da mistura entre o que eles falavam para o povo e falavam em uma profecia. Né? E aí por isso que ficava muito difícil entender. Mas hoje a gente, né, tendo acesso a toda a Bíblia e fazendo as comparações, a gente consegue entender a revelação através da sabedoria que o Espírito Santo nos dá, né? Capítulo 57. Depois disso eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as, e eles vieram sob o vento do leste, desde o oeste para o sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido, e quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na, e o pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde a extremidade da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Senhor. Este é o fim da segunda parábola, que é o milênio. Todos adoraram o Senhor? Milênio. Quando todo joelho e toda língua se dobrará e confessará que o Senhor é o único Deus. Capítulo 58, terceira parábola de Enoque. Então eu comecei a proferir a terceira parábola concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, os santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol, e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor Deus. Pai seja aos santos como o Senhor Criador do mundo, com o Senhor Criador do mundo. Daqui em diante o santo seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída, e a luz aumentará diante do Senhor. A luz da honradez aumentará para sempre. Pode ser uma referência aqui à Nova Jerusalém, quando diz que Jesus será o próprio sol, né? Não haverá mais noite, porque o Senhor será o seu próprio sol. 59. Naqueles dias, meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertence. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor Deus. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele agita-se acima do céu, e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim, para a bênção e para a felicidade. Eles iluminam. Deixa eu ver se tem alguma nota de rodapé sobre essa questão dos relâmpagos. É um pouco complexo, né? Não dá para entender exatamente o que é que Enoch está querendo dizer aqui. Agora vamos lá. Depois eu vejo isso aqui com calma. Capítulo 60. Ó, a epígrafe do capítulo 60 diz o seguinte: tremores nos céus, os monstros Behemoth, ou Behemoth, que está Behemoth, e Leviatã, os elementos da natureza. Bom, a gente sabe onde isso é citado, né? Jó, é citado em Jó, certo? No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares, miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava assentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia
de misericórdia. Ele tem sido misericordioso e longânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor Deus preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como dia de convênio e para os pecadores como dia de inquisição. Isso aqui é o grande e terrível dia do Senhor. Quem escapará? Né? O próprio Jesus disse que no dia do Senhor haveria uma tribulação sobre a terra como nunca antes havia tido. Então é coisa terrível. Como está lá em Apocalipse, é dito que os homens buscarão a morte, mas não acharão. Né? Então, não é brincadeira não, né? Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes das águas, de águas. E eu vou ser sincero aqui para vocês, tá? Eu não acredito que o Leviatã, tá? Seja um hipopótamo, porque... cara, hipopótamo. Olha a descrição do bicho. Eu não acredito que o Behemoth seja um crocodilo, um jacaré grande. Não é, não é. São figuras mitológicas, sim. Você vai na história e vê. Então não são seres, monstros naturais, tá? Eu fiz até de um livro que vai lançar na U Publicações. Depois eu coloco a imagem. Eu vou colocar a imagem debaixo desse áudio aqui, de uma representação que o livro traz. Eu refiz a imagem para o livro, né? Da Terra abaixo do Oceano Primordial e várias vidas marítimas. É claro que eu fiz aquilo que a gente conhece hoje por vida marítima, que são baleias e outros seres, né? Mas veja bem, o negócio aqui é um pouco mais complicado. E um monstro macho cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre no deserto invisível, cujo nome era Dudaim. Tolkien gosta da Bíblia, tu é doido, e ele gosta muito do livro. Eu tenho certeza que Tolkien, para escrever o livro Senhor dos Anéis, Silmarillion, principalmente Silmarillion, que é a história da criação das raças, dos povos e do mundo, ele leu o livro de Enoch, porque assim, a riqueza de detalhes que ele dá, as classes que ele cria e tudo mais, não tem como ele só ter lido o Gênesis puro e ter extraído aquilo. Ele teve que ler o livro de Enoch. E para quem não sabe, o Senhor dos Anéis, toda a obra em si, mas tira um pouco a parte do Senhor dos Anéis dos Hobbits, mas ali Contos Inacabados e Silmarillion é qual é a palavra? É um anacronismo, se eu não me engano, a Bíblia, tá? Basicamente, ele pega ali o texto bíblico e ele cria uma história mitológica em cima, entendeu? Ele referencia todo. Até Satanás sendo representado ali em Melkor, né? Você tem os Valais, você tem aqueles Valais de maior importância, que são os 7 ali, que é citado aqui como anjos, né? Mas lá já tem figuras mais mitológicas. Você tem o deus principal, o deus criador, que é Ilúvatar, né? Então tem toda... Nos filmes eles tiraram essa parte mais religiosa, né? Mais mística de Senhor dos Anéis, mas o próprio Gandalf, ele é um Maiar, né? Maiar é uma classe abaixo dos Valars, né? Então ele é tipo um anjo, tá ligado? Enfim, pô, eu tô aqui viajando em Senhor dos Anéis já. É porque eu gosto da história. Vamos lá. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão, o primeiro dos homens, cujo nome o Senhor Deus fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. E ele disse: Tu, filho do homem, estás aqui, desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: Estes 2 monstros são preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com as suas mães e os filhos com seus pais. E quando a punição do Senhor Deus continuar sobre eles, ela continuará para que a punição do Senhor Deus não aconteça em vão. Depois que o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade.
Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima do céu e nas profundezas da terra, na extremidade do céu e nas fundações dela, e nas câmaras dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas de acordo com seus respectivos nomes, que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam e o trovão soa, e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma divisão entre eles, pois as câmeras sobre a qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles, a sua própria estação é restringido, com uma rédea virada pelo poder do Espírito, que assim impele-os de acordar com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar, assim ele é dirigido diante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força, e o espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em sua câmara, mas ele tem uma câmara para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Sua câmara é brilho, e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com a câmara da chuva. Ao seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de sua câmara, anjos vêm e abrindo sua câmara atrás adiante. Quando, igualmente, ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Essas coisas eu vi, todas elas até o paraíso. Certo? Então, 23 minutos, vamos parar por aqui. Depois eu continuo do capítulo 61, né? Eu vou continuar do capítulo 61 e a gente começou aqui do capítulo, deixa eu ver, 53. Isso. 53 a 60.